O Rio de Janeiro deve mais de 3 bilhões de reais em precatórios. Mas um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa pode tornar o Estado o primeiro do país a pagar integralmente essa dívida. Hoje, os credores aguardam por muito tempo o pagamento das indenizações. Apesar das dificuldades, Dona Cirleia lembra com orgulho do tempo em que lecionava na rede pública estadual. Mesmo assim, foi obrigada a entrar na justiça para voltar a receber uma gratificação que foi cortada indevidamente. Há 2 anos, aguarda o pagamento do valor retroativo referente ao período em que o direito foi suspenso. Mas na última terça-feira, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou uma lei que libera 25% da conta de depósitos judiciais no Estado para pagar pessoas como Dona Cirleia. Quando eu ganhei o primeiro processo, que eu não consegui receber e que eu fui à Secretaria de Educação, que me falaram que eu não adiantava, que eu tinha que desistir, eu não desisti. Eu fui em frente e hoje será gratificante, se Deus quiser. Agora, para que o dinheiro seja liberado, só falta a sanção do Poder Executivo Estadual. Se fosse sancionada hoje pelo governador, a nova lei disponibilizaria 3 bilhões e 125 milhões de reais para o pagamento dos chamados precatórios. Somados, os precatórios do Estado do Rio atingem hoje uma quantia de 3 bilhões e 500 milhões de reais, pouco mais que o dinheiro que está para ser liberado com a implementação da lei. Este advogado tem clientes que estão há 10 anos na fila e concorda com o uso da parcela da conta de depósitos judiciais para o pagamento desse tipo de dívida. Com isso, ganha o Poder Executivo, ganha o Poder Judiciário, vai dar efetividade às suas decisões, né, e ganha a sociedade, principalmente os credores dos precatórios. Pois é, e a Ordem dos Advogados do Brasil não só aprovou o projeto, como defende que outros estados e municípios sigam o exemplo do Rio. Eu converso agora com um conselheiro da OAB e um especialista no assunto, Rodrigo Mascarenhas. Doutor Rodrigo, boa tarde, obrigada por sua presença aqui. Bom, a gente viu aí as explicações do repórter Bruno Cruz, mas a verdade, doutor Rodrigo, é que todo mundo já ouviu falar em precatório, mas pouquíssimas pessoas sabem o que é. Explica mais um pouquinho pra gente. Bom, boa tarde, Carla, boa tarde, telespectador. Precatório, na verdade, é uma dívida. Quando a gente diz que alguém tem um precatório a receber do Estado, do município ou da União, significa que ele tem que o Estado, o município ou a União tem uma dívida para pagar a esse cidadão. Normalmente isso decorre de algum processo, de um processo judicial, ou um servidor que deixou de receber uma determinada parcela, ou um acidente causado por exemplo, por uma patrulhinha. A gente viu o caso da dona Cirleia aí, que era professora, tem uma dívida com... Isso, tem uma dívida a receber. E o problema é que no Brasil, por uma série de razões históricas, econômicas, os precatórios atrasam muito. Isso é um problema sério. Existem estados com a fila de precatórios de mais de 20 anos. Né? Agora, doutor Rodrigo, esse dinheiro vai sair do saldo de depósitos judiciais. Que fundo é esse? Bom, o que acontece? Foi uma ideia muito interessante, por isso a OAB está apoiando aí de forma muito enfática. É porque quando qualquer pessoa entra com uma ação judicial, mesmo uma ação na qual o Estado não seja envolvido, então vamos supor um locador e um locatário discutindo uma determinada questão. O valor envolvido na ação muitas vezes tem que ser depositado. E como as ações demoram, esses valores às vezes ficam depositados anos a fio sem utilidade. Então, a grande ideia desse projeto de lei foi usar esses valores depositados para poder pagar os precatórios. Agora, esse projeto ainda precisa ser regulamentado ou assim que o governador assinar, os pagamentos começam a ser feitos? Não, ele ainda precisa de alguns atos regulamentares, precisa ser celebrado um termo, um convênio entre o Tribunal de Justiça e o Governo do Estado, e a Secretaria de Fazenda também tem que baixar alguns atos, mas eu acredito que isso pode ser feito de maneira bastante rápida. Doutor Rodrigo Mascarenhas, muito obrigado por suas explicações aqui para a gente. Bom trabalho. Obrigado, boa tarde.